Oi, gente. Boa noite. Nós somos do curso Comércio e Varejista, aqui do CITES do Mucuripe Noite. E hoje a gente vai falar sobre comunicações. E o nosso tema alvo dessa noite, a gente vai comentar sobre a comunicação paralinguística. Eu e a Letícia vamos explicar o que é e vamos dar alguns exemplos para vocês. Bom, boa noite. A comunicação paralinguística, ela utiliza da forma de, ação e como a gente fala, né, dependendo do assunto, entendeu? E a gente vai demonstrar como que isso ocorre no decorrer das falas que a gente vai falando sobre no podcast, durante o podcast. Bom, a comunicação paralinguística, ela se trata de uma comunicação que ela exige mais do nossa gestão corporal, do nosso tom de voz e da forma como vamos explicar certo acontecimento. Um exemplo muito bom disso é a série Sintonia. Todo mundo deve conhecer, né? Da Netflix. Ela é uma série muito boa, por sinal. Que lá você vê, como eu posso dizer isso? A gente no nosso cotidiano, dependendo de qualquer região do país, temos as nossas gírias, os nossos sotaques, certo? Então, a paralinguística geralmente é assim. A gente aqui, no caso aqui no Nordeste, né? Temos o arriégua, ou a gente diz ema, como geralmente a Letícia fala, né? Todo tempo, ou tipo assim, né? Então, geralmente é isso. Quando a gente quer explicar alguma coisa, a gente usa geralmente gestos, como eu estou fazendo agora, gestos de mão, e no meu falar também. Então, geralmente é isso. Na comunicação paralinguística, vemos muito gírias, vemos sotaques, dependendo do local, da região, dependendo do habitat que você estiver, obviamente o seu sotaque vai mudar. Se você estiver, aqui no Ceará, se eu for para o Rio de Janeiro, eu já vou falar cariocas. Então, se eu for para Minas, eu vou falar uai, pão de queijo. Ou se eu for para o Rio Grande do Sul, eu vou falar bah, né? É tipo assim. E também sobre a comunicação paralinguística é que isso pode mudar o sentido da frase, entendeu? Como se como se fosse uma barreira e a pessoa pode até entender errado. Você pode até mudar o sentido da frase, como ocorre muitas vezes com algumas pessoas. Tipo um exemplo bem significante, né? Como a gente pode citar aqui, como moramos no Nordeste. Se a gente vai falar, ei, mãe, a rodeia, o pessoal vai ficar... O pessoal de outros estados vão ficar, tipo, o que é a rodeia? O que é o que eu vou ter que fazer? Sendo que a rodeia é só dar a volta. Então, eles não vão entender de primeira, certo? Então, como eu falei anteriormente, a função paralinguística, ela depende muito de onde você está, da situação e dos gestos. Então, se eu for explicar alguma coisa e, você for de outro estado, de outro local, de outro país, vai sair bem diferente do que você pensa. Então, é sempre bom ter o conhecimento da função da linguagem paralinguística, porque assim a gente vai poder ter uma explicação bem mais detalhada, como a gente vai explicar para a pessoa o que está acontecendo, o fato que está acontecendo. Então, a função paralinguística, ela engloba todos os aspectos, sendo linguagem, sendo sotaques, gírias, até mesmo uma forma de falar. No caso, a gente vai fazer uma demonstração aqui de como isso seria. No caso, eu e a Letícia, nós estamos em um bate-papo e a Letícia começa a falar no sotaque dela. Bom, e aí, como é que vai rolar o esquema hoje? O que é esquema? Seria um encontro ou algo que a gente marcou, um esquema. Entendeu? É tipo isso. Geralmente tem cantos que você não sabe o que você tá... as pessoas não sabem o que você está falando. Então, falar geralmente na linguagem que eles se encontram vai facilitar bem mais a fala e a comunicação. E também, como ela completou, né? Só tô completando, como sons de a gente não precisa até verbalizar, mas até em agir como movimento com as mãos, e sons e qualquer tipo que dê a entender
mas que as pessoas não entendem, entendeu? Tipo, dá a entender a pessoa que fala, mas o receptor não consegue entender. Basicamente isso. E é isso. E é isso. A gente explicou bem resumidamente o que é a função paralinguística e esperamos que vocês tenham gostado e que vocês consigam aprender também junto como nós aprendemos ao longo desse aprendizado aqui no CITES. E é isso. Boa noite! Bem-vindo a mais um Podchai. Eu sou a Carol. Eu sou a Camille e vamos trazer um assunto bem diferente hoje. A gente vai falar sobre a linguagem simbólica e a importância dela na nossa sociedade. Como vocês podem saber, a linguagem simbólica ela sempre está inclusa na nossa sociedade. Isso mesmo. A gente pode perceber a linguagem simbólica no nosso dia a dia, como nas placas de trânsito, nos emojis que a gente usa diariamente para se comunicar, para mandar mensagem. Então, mas hoje a gente vai falar sobre a linguagem simbólica de um modo mais específico. A gente vai falar sobre a língua de Libras, que as pessoas usam para se comunicar, as pessoas que têm dificuldade auditiva. Exatamente. A linguagem simbólica ela é muito conhecida também por várias imagens e tudo mais, mas a Libra em especial, ela é uma linguagem que tem sim uma imagem, né? Porque a pessoa vai usar as mãos para poder se comunicar com outra pessoa. Isso, e a linguagem simbólica, ela não pode ser abordada de uma forma só. Não pode ser definida como uma coisa só. Ela em si não tem uma definição, porque ela pode abranger vários horizontes. Porque tem as linguagens simbólicas e as icônicas. A linguagem simbólica, ela aborda todo tipo de comunicação que é usado símbolos para repassar uma informação para outra pessoa. Exatamente. Isso. Como vocês podem ver e perceber, nós usamos muito mesmo a linguagem simbólica no nosso dia a dia. Tanto para informações, como também para... É muito simples a gente usar um emoji no celular. Quando você está falando com alguma pessoa e você quer dizer como você se sente naquele momento, você manda lá um emojizinho do que você está sentindo naquela hora, naquele momento. E a pessoa consegue identificar exatamente por conta daquela linguagem. Isso mesmo. E hoje em dia a gente tem as famosas figurinhas do WhatsApp que a gente usa muito, que são imagens que podem ter algum tipo de... Algumas se mexem, né? Sim. Algumas imagens se mexem hoje em dia, mas ela representa aquilo que você está sentindo no momento. Então você manda uma mensagem ou você manda uma figurinha que representa aquilo que você está sentindo. E você repassa essa informação para a pessoa sem usar as palavras. Eu vou falar sobre a linguagem simbólica utilizada nas Libras, que é uma linguagem assim, muito pouco conhecida por muitas poucas pessoas. E a gente tem uma quantidade bastante de pessoas, né, que são mudas e falam em Libras, porém isso não é muito falado, digamos assim. Muitas pessoas não conseguem se comunicar com esse tipo de pessoa, no caso. A gente vai falar sobre a dificuldade que essas pessoas enfrentam na nossa sociedade, o que elas enfrentam com a falta de comunicação, porque a gente sabe que não é todo mundo que conhece a linguagem de Libras. Assim, muitas pessoas podem até conhecer, mas entender realmente são poucas as pessoas que conseguem. Verdade. E como eu falei pra vocês, essa linguagem simbólica ela é muito importante para as pessoas, né, que não conseguem realmente falar como a gente fala, como tudo mais. Que elas precisam desse caminho para poder entender o que a gente fala, com o gesto das mãos. Dificuldade do dia a dia entre essas pessoas, ela é como coisas simples que a gente faz, que a gente nem nota, mas que para elas se torna uma grande dificuldade pela falta da comunicação e de interpretação de outras pessoas sobre a linguagem de Libras. Exatamente. Como comprar uma roupa. Para todo mundo, pra gente, é muito simples você comprar uma roupa. Você vai até o estabelecimento que você quer, você pega a roupa que você gostou, prova, vai até o caixa, faz o pagamento. Mas para tudo isso, a gente já é acostumado, mas para tudo isso a gente precisa da comunicação. E com a falta da comunicação, fica difícil entender o que aquela pessoa quer, se ela precisa de ajuda. Exatamente.
Fazendo assim, algumas pessoas têm muita dificuldade em poder entender e tudo mais. Então, gente, a relação entre a linguagem simbólica para as pessoas que falam Libras devia ser sim uma coisa muito, como é que eu posso dizer? Inclusiva. Realmente essa linguagem devia ser uma inclusão cada vez mais para a sociedade, porque as pessoas realmente têm essa dificuldade de poder ouvir o que a gente fala e ela usa exatamente essa linguagem para poder entender. No vídeo que a gente trouxe, vocês vão perceber como a dificuldade e a prática e a necessidade se fizeram importantes para o meio de comunicação dessas pessoas. E como pra gente que não entende a língua, parece muito difícil, mas como qualquer outra língua, a prática leva à perfeição, né? Então, pra eles é algo super comum, é algo do dia a dia. Do curso cotidiano. Isso. E realmente, gente, é uma coisa assim muito diferente, assim, né? A gente consegue assim falar normalmente, mas eles simplesmente usam as mãos. E isso é uma coisa muito interessante também, se você parar para pensar. A partir desse vídeo, a gente percebe a importância da inclusão dessas pessoas na sociedade e como seria importante trazer isso para as nossas crianças, para a gente aprender desde pequeno como se comunicar com pessoas que têm outras dificuldades do que a gente, né? Que tem outros tipos de desafios no dia a dia e que precisam de um certo apoio maior. Exatamente. Fazendo isso, a gente vai ter cada vez mais números, né, de pessoas assim que possam se conscientizar. E através desse vídeo a gente viu como é sim uma importância muito grande nas escolas, né, terem essa porta para ensinar Libras cada vez mais, incluindo cada vez mais pessoas com problemas auditivos na sociedade. Como, por exemplo, a gente acabou de ver, né, escolas acionarem algum tipo de professores qualificados e assim uma população cada vez mais sedentas em ajudar outras pessoas também, mais inclusa, né? É sempre importante ressaltar também como é importante ter pessoas que saibam esse tipo de linguagem em estabelecimentos comuns do dia a dia. Como um restaurante, Isso. uma pizzaria. Como um restaurante, no shopping, em todos os tipos de lugares. Isso. Para que aquelas pessoas não se sintam abandonadas e excluídas por nós, que podemos dar esse suporte, esse apoio para elas. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham se conscientizado em relação à fala da nossa linguagem simbólica e como ela realmente é algo importante para esse tipo de pessoa com problemas auditivos. E é isso, gente. Fiquem aí com mais um Podchain. Um beijo. Boa noite, estamos começando mais um podcast e dessa vez vamos falar sobre linguagem formal. Hoje eu trouxe o nosso convidado Gabriel Alcântara, um professor muito renomado da Academia de Arte, José Saramago. Oi, Gabriel, tudo bom? Boa noite, tudo bem? É um prazer, é uma honra estar aqui representando a Academia de Letras de José Saramago e eu vim aqui para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Pronto, e como eu sei, tem muitas dúvidas, as pessoas elas têm muitas dúvidas sobre a linguagem formal. O que é informal, como todo mundo sabe, é uma forma mais aberta de se comunicar, né? Todo mundo sabe, é uma coisa assim mais livre. Então a gente vai começar com algumas perguntas que eu separei de público para o nosso querido professor. Bom, vamos para a primeira pergunta. Como surgiu a linguagem? Como surgiu a linguagem formal? Pronto, a teoria da linguagem formal, ela surgiu em meados da década de 1940 para 1950. Seu objetivo era modelar a função do cérebro desenvolvendo as teorias relacionadas com a linguagem natural.
Então a linguagem informal é nada mais nada menos que a linguagem culta. Ela é caracterizada ali pela obediência às convenções gramaticais. Pronto, eu ia perguntar agora exatamente isso, como é caracterizado, né? Porque é um grupo de muita gente. E aí, em que situação assim, pode se usar a linguagem formal? Pronto, ela pode ser usada ali em situações que envolvem um certo grau de formalidade. Reuniões de trabalho, entrevistas de emprego, discursos públicos, redações, palestras, seminários, congressos, conferências, que são aquelas famosas apresentações acadêmicas. É muito importante, né, assim, eu acho, a linguagem formal, no caso, porque dá uma postura, dá uma coisa uma coisa melhor, assim, dá pra sentir exatamente, dá a visão da pessoa da gente, numa entrevista de emprego, a gente falar uma linguagem mais formal, eu acho que dá uma postura, sabe? É importante, né? É importante na entrevista de emprego, porque você vai mostrar ali quem você é, para poder garantir a vaga. Ou talvez nem aquele que você é, né? Porque às vezes na entrevista você nem é aquela pessoa, você quer passar para aquela pessoa para conseguir a vaga de emprego. Mas é uma forma de, tipo, estratégia, né? Acaba com estratégia. É uma estratégia. E outra coisa, ela também é interessante ser usada quando os interlocutores forem hierárquicos, né? Quando você for se dirigir a uma pessoa da hierarquia, uma pessoa superior, tipo uma autoridade, políticos, religiosos, né? Sim, oficiais de justiça. É importante você usar a linguagem formal. Você não vai chegar bem com a linguagem formal nos dias. É muito difícil, né? Ser bem formal, direto, o tempo todo, tipo, vamos usar a praia. É uma coisa muito difícil, uma coisa muito culta mesmo, que a gente não tem tanta abertura para falar, não tem tanto costume, né? E outra coisa, somente 8% dos brasileiros dominam de fato o português. Sim. Dominam a norma culta. 51,2% dos brasileiros não concluíram o ensino médio. Então é por isso que é espalhado por aí a linguagem informal. Você ouve muitas gírias por conta disso. Realmente a gente sai de campo, a gente nem imagina, né? Tal hora tem uma gíria aqui, a gente vê outra e sempre vai sair de várias gírias. E cada região do país tem. Fora que hoje em dia as gírias, a forma informal, né, de gíria, se tornou mais uma coisa mais vulgar, né? Fala que tudo é hoje rodeado sobre algo prático, porque não pode acontecer algo que hoje tem lá ele. Quando você não conhecia o povo já leva para Nordeste, né? Ele, lá ele, aos papos, não sei o quê. E eu acho que também a internet, né, ajuda muito nessa forma de linguagem informal. Tudo agora na internet, e a internet virou algo muito fácil, tipo, a linguagem formal sendo esquecida. De fato, ela está sendo esquecida. E é interessante que todo mundo tem acesso a esse tipo de linguagem. Tem uma pergunta também, tipo, uma pessoa que mandou, receber esse tipo de linguagem, tipo, quando é interessante receber esse tipo de linguagem. Mas foi exatamente no fato, né, exatamente no fato de pessoa de hierárquica. Então, existe alguma forma de aprender a linguagem formal? A linguagem formal, ela não é algo que é para aprender. Você basta fazer com que a mesma seja mais recorrente no seu dia a dia. Procurar usar mais no dia a dia. Ela não é uma linguagem que você vai ter que aprender a usar da noite pro dia. Às vezes também é bom, né, conviver com pessoas que falam mais formais, porque você não tem. Nós pegamos hábitos de outras pessoas, sem querer. Então, nós estamos convivendo com muitas pessoas que usam gírias, falam palavrões. Nós automaticamente vamos fazer também. Então, não é de voltar a aprender, mas é andar com pessoas que só falam informal para você pegar hábitos, tipo, no trabalho. Na escola não, né? Mas tipo, só um trabalho, bem dizer. A linguagem informal, ela está presente também, você pode ver, até em crianças hoje em dia. É criança, está na boca da criança, está na boca dos jovens, do idoso, está na boca de todo mundo. Infelizmente tem tomado uma grande proporção. E cabe a nós fazermos, né, ser a diferença, fazermos diferencial. Eu acho muito interessante essa academia, a gente vai abrir um pouco sobre ela, tem muitos recursos, assim, tem muita coisa, é muito interessante, qualquer coisa que você precisa. É muito interessante essa academia.
maior inimigo da linguagem formal sempre foi o uso da norma coloquial. A linguagem formal, né? Essas famosas gírias que a gente ouve em todos os lugares do país. As pessoas, infelizmente, optaram por se acomodar. É porque eu acho que é uma forma mais confortável, né? Tipo, das pessoas verem a linguagem formal, é uma coisa mais fácil, não tem regra, não vai ficar à vontade, foi pra você mesmo. Assim, não tem regra, não tem essa coisa de. Porque a linguagem formal ela vem com muita regra, vem verbo, vem adjetivo, vem acento, vem vírgula, vem ponto. E aí é algo que realmente você estuda no começo e tem que passar por. Oi, gente! Boa noite! No podcast de hoje, a gente vai falar sobre o tema comunicação informal. E nessa noite a gente trouxe convidados muito especiais. Iremos chamar convidados muito especiais para falar sobre o tema, explicar e dizer pra gente como a comunicação informal funciona no dia a dia. Então, gente, esse é o Fernando. Ele é estudante de ensino livre e ele vai falar pra gente mais ou menos o que é a linguagem informal. Bom, gente, a primeira pergunta é, na sua opinião, qual é a diferença entre a linguagem formal e a informal? Bom, nós temos duas linguagens, né? A linguagem formal e a linguagem informal, isso já está bem claro. E a gente sempre, desde pequeno, a gente está sempre aprendendo que a gente tem que usar a linguagem formal e a linguagem informal. No caso, no nosso trabalho a gente vai falar sobre a linguagem informal, só que eu também quero explicar sobre a linguagem informal, que nós temos lugares e ocasiões que necessitam que a gente seja mais formal e claro nas nossas situações, como exames, que a gente faz, provas. Mas a linguagem informal é a linguagem que a gente usa no dia a dia, aquela linguagem que a gente pode usar na internet e falar com nossos amigos, as pessoas que estão dentro da nossa casa e no nosso dia a dia. Essa é a linguagem informal. Então, Fernando, na sua opinião, qual é a relação entre a linguagem colonizada e a linguagem informal? Bom, já que é a minha opinião, eu acho que a língua colonizada, que foi a língua dos portugueses, eu acho que ela não tem tanta influência assim sobre a nossa linguagem coloquial, sobre a nossa linguagem informal. Já no caso da informal, eu acho que ela pode trazer alguma coisa que faça com que seja uma coisa mais parecida, tipo a gramática, tudo que vem da língua portuguesa, original de Portugal, eu acho que ela é parecida assim. Agora, no caso da linguagem informal, eu acho que já é uma coisa criada da cultura brasileira. Assim como palavras que a gente tem no nosso linguajar, que é do nosso próprio estado, eu acho que isso é uma coisa vinda de nós mesmos, da nossa cultura e da nossa criação, de como a gente cresce. Como eu falei na primeira pergunta, a gente tem linguagens que a gente aprende desde pequeno. Quando a gente é criança, a gente aprende coisas que a gente só tem aqui no nosso estado, na nossa ocasião, nas nossas situações. E eu acho que a língua portuguesa original não tem muito a ver, que é a colonizada, né? Não tem muito a ver com a linguagem informal, que é o que a gente aprende e a gente fala no nosso dia a dia. Essa é a minha opinião sobre a linguagem informal. O Brasil é muito grande, então não tem como a gente relacionar os dois idiomas, que no caso não são. E é isso. Qual a importância de usar a linguagem formal em concursos, ou até mesmo no Enem, sabendo que no dia a dia a gente usa mais a fala informal? Bom, a gente sabe que a linguagem formal é muito cobrada nos exames e concursos da vida, então eu acho que isso é importante porque a gente cresce aprendendo essas coisas. Então, diante disso, eu acho que isso é apenas um teste, porque mesmo que a gente use a linguagem informal, é importante que a gente saiba usar a linguagem formal também nos lugares onde a gente é colocado, porque a vida vai nos ensinar a ser assim. Agora, o que desconstrói tudo isso é que, na maioria das vezes, a gente usa a linguagem informal. A linguagem informal é a linguagem que a gente usa na rua, a gente usa com os nossos colegas, com os nossos amigos, nas próprias redes sociais, quando a gente está direto nos nossos celulares e eletrônicos, a gente não usa a linguagem formal. Então, isso desconstrói tudo aquilo que a gente precisa fazer na nota 1000 que a gente precisa fazer na redação do Enem. Então, eu acho que acaba se tornando difícil desde que você usa aquilo no seu dia a dia, mas
é uma coisa que é importante. Eu acho que as pessoas devem sim ser cobradas, eu acho que a gente deve sim aprender a pontuação, a gramática, a ortografia, que é uma coisa que mesmo que a gente usar a linguagem informal, a gente não precisa deixar de usar a linguagem informal também. E puxando, já falando do nosso dia a dia do virtual, qual a influência da linguagem virtual, que é extremamente semelhante à informal, na nossa escrita? Bom, eu acho que a linguagem virtual, que é realmente extremamente... Porque você escreve mesmo, mensagem, a gente nunca usa a palavra inteira dentro da linguagem virtual. Então, para mim, isso é uma coisa informal. Mas, diante disso, eu acho que isso é uma coisa que influencia muito as pessoas a escreverem errado, as pessoas a falarem errado, porque elas acham que tá certo na maioria das vezes que ela escreve. Eu já vi redações de alunos da minha sala que escreveu desse jeito, e se eles fizessem isso num exame como o Enem, eles iriam zerar, porque essa influência do virtual faz com que a gente erre muito. E isso está bem presente depois da pandemia, desde que a gente só usava eletrônicos e a forma virtual diante de toda a nossa vida. A gente não tinha escola, para aprender essas coisas assim, coisas do tipo, coisas formais. Então eu acho que a linguagem informal e virtual se tornou muito presente e isso influenciou muito. Então eu acho que é uma coisa que mexeu muito com a sociedade, com a gente, como pessoas. E bastante relação né? Tecnicamente é quase. Fernando, com que frequência você usa a linguagem informal no seu dia a dia? Bom, isso é uma coisa que é de se pensar, porque eu acho que eu uso muito a linguagem informal, mas assim, pelo meu jeito as pessoas falam assim: então, Fernando, você usa muito, você é uma pessoa muito formal no seu dia a dia, então por que você acha que você fala informal? Na verdade, eu acho que eu falo informal porque eu cresci assim, tipo, eu costumo falar com as pessoas que estão na rua, eu não sou uma pessoa... Tudo que as pessoas passam e falam na rua, porque eu acho que se você falar demais, você também vai aprendendo muitas coisas. Então, eu acho que a linguagem informal, ela está bem presente na minha vida, mas não que eu também não saiba usar a formal, mas eu acho que com muita frequência. Eu acho que eu uso mais a linguagem informal do que a formal. Então, eu acho que é isso. Mas a informal, eu particularmente não sei nas redes usar sociais a linguagem e tal. formal. Não é. Eu acho que é isso.